E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo com vocês? Bom, eu já tenho dois vídeos falando sobre Django e Alpine JS, só que nenhum deles tem um CRUD completo. Então, hoje nós vamos fazer um CRUD completo com Django Ninja e Alpine JS. E vamos criar um controle de despesas, e para isso vamos usar Django Ninja, Alpine JS, vai de Alpine que é muito mais fácil, muito mais simples. Para o front vamos usar Pico CSS. E aqui está o nosso repositório em github.com/rg3915 Alpine JS Django Ninja CRUD. E se você quiser, deixa uma estrelinha no repositório aí para nós, que daí ele ganha mais visibilidade. Então temos aqui o nosso projeto já funcionando. Basicamente eu tenho aqui uma lista, eu posso clicar em adicionar e adicionar um item novo, por exemplo, R$ 12 aqui, um lanche de R$ 12 com a data de hoje. E quando eu clicar em salvar, ele colocou aqui como primeiro item da lista. Se eu quiser, eu posso editar. Vamos supor que não foi 12, que foi 17. Salvar. Ou eu posso editar, mudar qualquer coisa aqui e cancelar, que ele volta para o que estava antes. Ou eu posso simplesmente deletar. Então é isso que nós veremos na aula de hoje. Daí vamos fazer o clone aqui com HTTPS. Então git clone e o endereço do repositório. Entrar na pasta. Vamos criar uma virtual env com python-m venv.venv e ativar essa virtual env com source.venv/bin/activate. Vamos ler o que nós temos no requirements. Só que vou abrir aqui o requirements e atualizar o Django para a versão 5.0.1, que é a mais recente. pip install -r requirements. Continuando com os passos do readme, vamos digitar python contrib envgen e python manage.py migrate. Deu um errinho aqui, vamos corrigir. O erro está em forms.py, vamos colocar 3 pontinhos aqui só para ele não quebrar o código. Então rodar o migrate de novo, deu certo. Por fim, vamos criar um super usuário e rodar o run server. Então temos aqui a nossa aplicação, já com o template pré-definido. Isso aqui é o mockup do que a gente queria desenhar. Aqui em despesas, opa, tem mais um bugzinho aqui. Eu preciso informar o models aqui. Só que isso ainda não resolve o nosso problema. Tirar isso aqui para tentar resolver, mas eu acho que não vai adiantar. Vou definir os campos aqui no forms.py para ver o que acontece. Coloquei os campos aqui, vamos ver o que acontece. E não resolveu ainda. Na verdade eu esqueci do class meta. Prontinho, agora a nossa página está funcionando. Esse aqui é o nosso layout. Agora vamos olhar o arquivo api.py da pasta principal. Temos aqui API igual a Ninja API e o Edge Router para backend.expense API Router. Em core URLs temos uma rota básica para index, que é a URL principal. Em expense URLs temos uma rota para expense list. E em views temos um expense list que renderiza um template expense.html, que é essa página aqui. Em expenseforms.py temos esse conteúdo aqui que nós já vimos antes. Só que eu vou pegar esse date payment e vou reescrever ele colocando o seguinte: forms.datefield label igual a data, widget igual a forms.dateinput e um format igual a ano, mês e dia. Tem que ser desse jeito aqui o formato de ano, mês e dia. Vamos definir um atributo que será do tipo date.
e o input formats igual a ano, mês e dia. Também vamos definir um dunder init self args e kw args. Super dunder init. E daí a gente escreve self.fields, o campo value, com widget.attrs, onde o valor min será igual a 0. E também vamos definir for field name field em self.fields.items, field.widget.attr xmodel igual a uma fstring que será editItem.fieldName. Com isso, a gente coloca um xmodel em cada campo do nosso formulário. Então agora aqui apareceu o calendáriozinho. E aqui em Expense Models, vamos escrever Date Payment Display. E se tivermos o Date Payment, vamos escrever DateStr igual a self.datepayment.isoformat e isodate igual a datetime.fromIsoformatDateStr. E daí a gente retorna isodate.strftime e escolhendo o formato dia/mês/ano. Fazer o import do datetime aqui em cima. E aqui na API do Expense nós temos um Expense Schema, Create Schema Expense. Isso daqui já cria um esquema de uma forma rápida e simples para a gente. Mas aqui eu vou adicionar o campo que nós acabamos de customizar, que é o Date Payment Display. Aí exponho um str e none. Vamos criar mais uma classe Expense Create Schema, herdando de Model Schema, onde vamos pegar o Model Schema e adicionar os campos Description, Value e Date Payment. Vamos fazer aqui os devidos imports. E aqui vamos definir a primeira rota, que será do tipo get para expenses e retornando uma lista do expense schema. O nome do nosso método será listExpense e nós simplesmente retornamos expense.objects.all, ou seja, vamos retornar todas as despesas. Daí vamos criar mais 4 rotas para detail, create, update e delete. Criar as funções, passando o request. E para isso daqui, vamos tirar uma cópia aqui, é o método get ainda. Só que eu vou passar o ID como um parâmetro da rota. E aqui a gente herda apenas um expense schema, não é uma lista. Temos que passar aqui o pk como um inteiro. E para retornar apenas uma despesa, vamos usar o getObjectOr404 para expense, onde pk é igual a pk. Vamos importar ele aqui em cima e vou importar o HTTP status também. Agora para o método create a gente faz uma rota do tipo post, não precisa passar o pk e a resposta será um dicionário com http status.created, o esquema. E temos que passar um payload que será expense create esquema. Daí a gente retorna o expense object create, passando o payload.dict e desempacotando ele com 2 asteriscos. Ou seja, de uma forma bem simples, a gente consegue fazer o post da nossa API. Agora eu vou tirar uma cópia aqui para o update. Aqui será do tipo patch. Então precisamos passar o pk. E a resposta será apenas o expense schema. Então aqui nós passamos o pk também e passamos o payload do expense create schema novamente. E aí para fazer o update é bem simples. A gente pega uma instância do objeto com getObject404. Vamos definir data igual a payload.dict e daí nós escrevemos isso daqui. Com isso eu atualizo todos os valores de todos os campos e no final a gente salva e retorna a própria instância. E para deletar é bem simples também. Vou tirar uma cópia aqui. Delete. Neste caso eu não vou retornar nada. Não esquece de passar o pk. Vou pegar o objeto aqui também e simplesmente deletar ele, uma função. E vou retornar um dicionário
apenas com success igual a true. Prontinho, nossa API já está pronta. Aqui já temos ela importada na API principal. Temos a URL da linha número 9 também. Daí se eu entrar em localhost 2.api/v1/docs, temos aqui o Swagger da nossa API. Podemos fazer o post aqui das despesas. Por exemplo, vou só mudar aqui para 10. Ó, deu certo, retorno 201 e gravou o dado no banco. Vou rodar o shell underline plus e colocar alguns dados em lote aqui. Então, from datetime, import date. Eu vou colocar esses dados aqui, ele está lá no GitHub, tá? Vou percorrer todos esses dados e fazer expense.objects.create e passar os valores aqui para description, value e date payment. Prontinho, salvamos os dados no banco. Aqui não retornou nada porque eu esqueci do run server. Mas vamos voltar aqui com o run server. Então, run server. Prontinho, agora retornaram todos os dados. Podemos ver o detail, por exemplo, ID 1, 2. Ele retornou os dados do ID 2. Então, tá tudo certinho. Aqui nós temos o Pico CSS, Alpine JS e o Axios. E aqui embaixo temos um bloco JS.